Caros amigos aí do Portal Resíduos Sólidos do canal Energia e Meio Ambiente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Estou conversando aqui com a Cristiane, que está lá em Brasília. Tudo bem, Cristiane? Tudo, Gleison. Oi, pessoal, tudo bom? Então, agora a gente vai falar sobre o trabalho, o projeto que a Cristiane fez na conclusão do curso de elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ela fez diretamente para uma empresa, então aqui a gente tem uma experiência prática, algo que vai acrescentar muito aí no conteúdo de muita gente. Vocês vão poder ver a experiência que a Cristiane teve sobre ao fazer esse trabalho, né? Aí, ao vivo. É uma empresa daí de Brasília mesmo, né, Cristiane? Isso. A Aliqua, eu acabei criando a Aliqua para fazer os planos de gerenciamento de resíduos sólidos das empresas aqui de Brasília. Ah, interessante. Tu, depois desse curso, dessa qualificação e tudo mais, tu abriste uma empresa em Brasília e começou então a Isso, prestar serviço já nessa área de plano de gerenciamento de resíduos. isso. Ano passado, o governo do Distrito Federal publicou uma lei, que é a Lei 5.610, obrigando as empresas que geram mais de 120 litros de resíduo sólido indiferenciado a terem um plano de gerenciamento de resíduo sólido, além de outras adequações que as empresas são obrigadas a fazer. E aí eu me vi numa situação em que eu não sabia por onde começar, eu queria muito aproveitar a oportunidade de trabalhar com isso, mas eu não tinha experiência nem conhecimento. Então eu procurei algumas alternativas, né, pela internet, achei o Gleison, o site, portal dos resíduos, e fiz o curso. E hoje a gente está aqui defendendo um dos trabalhos que eu já fiz, porque hoje a gente já fez mais de 50 planos de gerenciamento de resíduos sólidos desde o Sério? sim, 50 do início. planos? Isso. Poxa, muito bacana. A gente já suspeitava, já sabia, na verdade, que esse mercado ele é muito promissor. E se você tem uma política agressiva também de chegar às empresas, depois que faz o primeiro trabalho, aí uma empresa vai indicando para outra, a coisa vai crescendo e a demanda realmente é muito grande. Fico muito feliz, Cristiane, que está dando tudo certo. E eu tenho Eu certeza também. também que a publicação, quando a gente compartilhar a tua experiência aqui no portal Resíduos Sólidos, e quando isso chegar à internet, os teus contatos, as pessoas vão poder entrar em contato diretamente contigo e que esses 50 se transformem em 500 trabalhos. Tomara. Tá certo então, Cristiane. Eu vou passar a apresentação para você. Eu não sei se na tua apresentação está falando um pouco sobre a tua pessoa também, a tua qualificação, um pouco do teu histórico. Então, mas fala um pouquinho, pode deixar. Então pode falar agora e daí quando você terminar de falar sobre você, sobre a criação da empresa também, um pouquinho assim, e aí a gente passa então para a apresentação, pode ser? Pode ser. Então fique à vontade. Obrigada, Gleison. Bom, oi pessoal, tudo bom? Já foi apresentada, eu sou a Cristiane Oliveira, sou bióloga, mestre em fitopatologia, tenho um MBA em gerenciamento de projetos e a minha empresa, a Liquan, ela já é formalmente criada desde 2014. Porém, no ano passado, como eu mencionei, a gente teve uma oportunidade de alavancar e de reiniciar as atividades da empresa. Então, com essa lei que o GDF publicou, tardiamente, porque a gente já devia estar trabalhando nisso há muito tempo, eu vi a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com gerenciamento de resíduos. Só que eu não tinha muita noção de como fazer isso. E o site e o Gleison me auxiliaram muito e por meio de todo o conhecimento que eu adquiri no curso, foi possível fazer o meu primeiro plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que não foi para esse cliente apresentado hoje, mas desde então a gente já fez. O primeiro cliente foi em dezembro do ano passado. Então, a gente tem, em 6 meses, a gente fez mais de 50 planos de gerenciamento de resíduos sólidos, e a gente só não fez mais por conta da capacidade da empresa mesmo. Então, é isso. Estou à disposição também para ajudar os colegas do setor que têm interesse em aprender um pouco mais e disponível também para as empresas que precisam do plano de gerenciamento de resíduos sólidos para atendimento de lei ou simplesmente para aplicação de um gerenciamento correto dos resíduos dentro da sua empresa. Que bacana, isso poderia até os alunos recém-formados aí desse mesmo curso poderiam entrar em contato contigo, de repente faz um estágio, alguma coisa, né?
Sim, sim, estamos à disposição. E também o fato de estar à disposição, no caso das empresas. Eu recebo muitos e-mails de empresas daí da região do Centro-Oeste a respeito de orçamento de elaboração de plano aí de gerenciamento de resíduos. A tua empresa presta serviço também fora de Brasília, aí na região? Existe limitação geográfica, não? Não, nenhuma, Gleison. É óbvio que os custos serão colocados na proposta, mas a gente atende o Brasil todo, não tem essa. Hoje o nosso foco é todo em Brasília por conta da publicação da lei e da demanda que surgiu aqui. Mas a nossa empresa, inclusive, faz outras coisas. A gente não trabalha somente com plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente faz gestão ambiental de uma maneira geral, acompanhamento de licenças, elaboração de produtos para obtenção de licenças ambientais. Então, assim, hoje o nosso foco maior, o nosso carro-chefe, são planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas a gente atua de uma maneira muito mais ampla. Até porque o próprio plano de gerenciamento ele vai puxando uma série de outras coisas, né? Serviços que você vai poder agregar e isso daí é uma consequência. Muito bom, Cristiane. Fico feliz com isso. E agora a gente pode passar então finalmente à prática e vamos visualizar a apresentação aí da Cristiane sendo apresentada por ela mesma. É isso? Isso. Vamos ver. Bom, pessoal, então, hoje eu vou apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da nova casa distribuidora. Eles contribuíram muito para o processo e aproveitar e agradecer todo o apoio deles. Mas vamos lá. O que vem a ser um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Bom, é um documento que aponta alternativas para solucionar problemas decorrentes da má gestão dos resíduos, que acontece na maioria das empresas. O documento ele identifica a tipologia e a quantidade de geração de cada tipo de resíduo e indica as formas ambientalmente corretas para o manejo em todas as etapas, desde a geração até a disposição final. Então, a gente vai até a empresa levantar e, na verdade, a gente faz um diagnóstico inicial para verificar o que está sendo feito de maneira correta e o que não está, para a gente apontar as soluções. Bom, e qual é o objetivo geral do PGRS? Ele estabelece as diretrizes técnicas e procedimentos para o gerenciamento dos resíduos sólidos, em conformidade com a política nacional e, no caso de Brasília, com a Lei Distrital 5.610 de 2016. Outro objetivo é a redução, reduz a geração de resíduos sólidos, favorecendo um ciclo de reaproveitamento e de reciclagem dos resíduos, que muitas empresas acabam misturando e não se preocupando em fazer a separação dos resíduos recicláveis, dos orgânicos e dos indiferenciados, acaba juntando tudo, né? Estabelece procedimentos de triagem, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Aqui em Brasília, a Lei 5.610 trouxe algumas responsabilidades para as empresas. Uma delas, como eu já mencionei, é a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e as empresas, a partir de determinada data, serão responsáveis também pela contratação de empresas específicas e especializadas, cadastradas no site do SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana aqui do DF, e essas empresas agora passarão a pagar pela coleta, pelo transporte e pela destinação final. Isso não será mais um serviço prestado pelo governo do DF. Bom, todas as ações estão amparadas pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, pelo Plano Nacional, pelo Plano Estadual, que no caso de Brasília é um plano distrital, e pelo PGRS, né, numa visão mais micro, dentro da empresa, é o PGRS que determina quais são as ações e as metas que a empresa tem que seguir. Esse plano, na verdade, a lei aqui do DF, ela impôs um limite de 120 litros, que cada empresa é um grande gerador, aquela empresa que produz mais de 120 litros de resíduo sólido indiferenciado por dia. Então, se você parar para pensar, esse volume é muito pequeno. Então, a grande maioria das empresas aqui do DF se enquadram nessa característica e necessitam do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Nós dividimos basicamente os resíduos em 3 grupos, que são os não recicláveis, que são todos aqueles que a gente fala que são de forma indiferenciada, que quando eles são misturados com outros resíduos, eles não podem ser reciclados ou reaproveitados. E exemplo é o papel higiênico, fralda, absorvente, material de cerâmica, aqueles vasos sanitários que quando quebram, eles não são recicláveis. Existem também os resíduos orgânicos, que são aqueles compostos de resto de comida, fruta, verdura, material em processo de decomposição, e esse material ele pode ser reaproveitado sendo destinado para compostagem, né, virando composto orgânico, e também outras alternativas que a gente pode até, como o Gleison já mostrou no site, várias alternativas para até geração de energia. Então, esse material, hoje ele tem um valor agregado muito grande nele, e que as pessoas ou não conseguem enxergar, ou não querem enxergar ainda. Mas a gente vai fazer com que essa visão sobre os resíduos orgânicos se modifiquem ao longo do tempo. Temos também os resíduos recicláveis secos, que hoje é o que a maioria das pessoas acreditam que é de onde pode vir uma certa fonte de dinheiro, né? E realmente é isso que acontece. O material papelão, latinhas, os metais, os plásticos, algumas empresas hoje trabalham com a reciclagem desses materiais, ganhando muito dinheiro, inclusive. A CONAMA 275, de 2001, trouxe uma padronização das cores para os coletores dos resíduos, que são essas. Mas aqui em Brasília, por meio de toda essa legislação que envolve o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nós usamos apenas 3 tipos, que são para os resíduos recicláveis, para os orgânicos e para os indiferenciados. Então, para os resíduos recicláveis, a gente usa coletores verdes ou azuis. Para os resíduos indiferenciados, os coletores são cinza, e para os resíduos orgânicos, os coletores são marrom. Da mesma maneira como está aqui na CONAMA 275. E como é que a gente trabalha? Como é que a gente faz o plano em si? Bom, o primeiro passo é a realização do diagnóstico situacional. A gente vai até a empresa, conversa com funcionários, tira foto, aprende como é a rotina da empresa em relação ao gerenciamento de resíduo sólido, né? Porque a gente precisa saber efetivamente o que eles estão fazendo de certo e de errado, para ou orientar que continuem fazendo aquilo da maneira correta, ou que modifiquem os processos para a gente fazer da melhor maneira possível. O segundo passo é a realização da gravimetria. A gente faz em conjunto com a empresa, eles acompanham todo o processo, a pesagem e a caracterização dos resíduos que eles produzem, tá? Isso são os 2 primeiros passos para a elaboração do plano, tá? A gente precisa dessas informações para elaborar o plano. E nessa empresa, essas 2 atividades trouxeram essas informações. Lá eles produzem por mês aproximadamente 6 lâmpadas, eles descartam por mês aproximadamente 6 lâmpadas, produzem 20 litros de óleo vegetal, porque lá eles têm um refeitório e produzem almoço para os funcionários, então é aproximadamente 20 litros por mês. Eles não informaram sobre as pilhas, baterias, os toners e os cartuchos de impressora, só depois que eu fui fazer o treinamento, eles me informaram que eles devolvem esse material para o fornecedor, né? Então, quando o fornecedor traz cartucho e toner novo, eles levam os antigos. Então, isso é muito bom. Em relação aos indiferenciados, eles produzem 305 litros por dia, de orgânico 504 litros e de recicláveis 202 quilos por semana, tá? Esses valores, se a gente for parar para pensar, não são altos. E considerando que a gente, a partir de agora, vai implantar alguns procedimentos de adequação, esses valores provavelmente vão ser modificados. Os indiferenciados e os orgânicos provavelmente vão diminuir, porque a gente vai dar uma alternativa de destinação,
ou ensinar a eles o que realmente é orgânico e o que é indiferenciado, e provavelmente os valores de recicláveis vai aumentar consideravelmente. Tá? É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente implanta um gerenciamento de resíduos sólidos dentro das empresas. Nós fizemos o diagnóstico por setor. Então, a gente foi de área em área verificar quais são os possíveis resíduos gerados em cada área. Por quê? Porque normalmente, dependendo do cliente, a gente também faz o mapeamento, por exemplo, de lixeiras. Então, a pedido do cliente ou dependendo das questões contratuais, a gente fala, olha, aqui tem que ter tantas lixeiras e de tais tipos. Por quê? Porque às vezes a gente põe, por exemplo, dentro de um escritório, em que tem várias mesas, computador e tudo. Na minha opinião, não precisa ter uma lixeira de orgânico ali. Primeiro, porque as pessoas não podem comer na mesa de trabalho, né? E aí essa lixeira vai ficar sem utilização. Ela poderia estar em outro setor, sendo utilizada de maneira melhor, reduzindo inclusive o custo de investimento do cliente que teve que comprar a lixeira, né? Então a gente faz isso também. E isso aqui é importante por isso. E para o cliente ver quais são os tipos de resíduos que são gerados em cada área da empresa dele. Então a gente fez de maneira completa. E como é que a gente estrutura o nosso plano de gerenciamento de resíduo sólido? A gente, por opção, preferimos organizar ele em programas. E nesses programas são determinadas ações e metas para o cliente conseguir atingir o objetivo, né, que a gente estabelece para ele. Então, por exemplo, o programa 1 é o estabelecimento de um comitê gestor, são pessoas responsáveis por fazer o plano de gerenciamento funcionar. O programa 3, ele fala sobre a implantação de sistema de segregação, triagem e acondicionamento dos resíduos conforme sua tipologia. Então, por exemplo, como a gente fez o diagnóstico em cada setor, a gente mostra para ele quais são os coletores que deveriam ter nos setores que a gente fez o diagnóstico, e entrega isso para ele, tá? Então, eu acho que isso para o cliente é muito importante, porque ele consegue ver como é que ele tem que fazer, facilita muito para ele. Então, a gente fez isso para todas as áreas. E a gente orienta também em relação à utilização das cores dos sacos do lixo. Essa normatização aqui em Brasília trouxe a obrigatoriedade de utilização de sacolas em cores específicas. Então, para os resíduos recicláveis, aqui temos que usar o saco verde ou azul. Para os indiferenciados, usamos o cinza ou transparente, tá? Porque a lei fala, ela não especifica que não pode ser transparente. Então, a gente utiliza também para os indiferenciados o cinza ou transparente e para o orgânico o saco preto. E aqui a gente também tem que fazer a identificação desses sacos, tá? Por meio da instrução normativa número 89 aqui do SLU, do Sistema de Limpeza Urbana, eles solicitam que todas as sacolas sejam identificadas com essas informações: CPF ou CNPJ, o nome da empresa e o tipo de resíduo que tem dentro daquele saco. A gente traz alguns exemplos, porque o cliente, normalmente, ele tem muitas dúvidas, né? Qual tipo de adesivo que eu coloco nas lixeiras? Qual tipo de cartaz? Então, a gente ajuda o cliente em tudo em relação a essas coisas. Então, a gente traz exemplos de adesivos, de coletores, tá vendo? De coletores, inclusive alguns deles aqui já são de clientes que já fizeram as adequações corretas. Cartazes de educação ambiental que auxilia sobremaneira na questão da educação ambiental para os funcionários, porque no treinamento a gente não consegue atingir todos os funcionários, a gente não consegue parar uma empresa para falar com eles o que eles têm que fazer. Então, a gente utiliza multiplicadores, a gente forma multiplicadores e esses multiplicadores repassam as informações. Então, a gente precisa dar munição para eles, para que eles façam essa divulgação. O programa 4, ele também fala do sistema de coleta e armazenamento temporário, então a gente traz
sempre muitos exemplos. O programa 5 fala sobre a implantação de sistemas de transporte, destinação final dos resíduos, tratamento, controle e monitoramento do plano de gerenciamento. As empresas que serão contratadas para fazer a coleta e o transporte dos resíduos, elas têm que ser cadastradas junto ao site do SLU. Por quê? Porque isso comprova que elas têm minimamente as condições legais de fazer isso. Então, eles comprovam que eles têm o carro específico para fazer o transporte, que eles estão legais, que eles têm toda a documentação. Então, isso é uma exigência também aqui da lei do Distrito Federal. Então, uma das ações, por exemplo, é contratar empresa transportadora homologada pelo SLU. Então, de maneira breve, quando a gente lê todas as ações, a gente sabe exatamente, passo a passo, o que o cliente tem que fazer. E o programa 6, ele fala da capacitação da equipe, da unidade, quanto à nova gestão dos resíduos sólidos. É importante salientar, gente, que a formação, a capacitação é contínua. Não é um treinamento que vai fazer um funcionário, que vai fazer uma pessoa mudar de postura. São vários treinamentos, são várias conversas, são várias palestras. Então, mudança, eu digo que no nosso trabalho, a parte mais difícil não é a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A parte mais difícil é a mudança de cultura, é fazer com que as pessoas mudem postura. E isso realmente é muito difícil. Mas quando a gente consegue plantar uma sementinha, isso já é bem gratificante. E a gente também traz a especificação sobre a destinação final de cada tipo de resíduo gerado dentro da empresa. Por exemplo, os resíduos recicláveis. A destinação final tem que ser por uma empresa licenciada ou cooperativa de recicladores. O transporte ele tem que ser feito por empresa licenciada ou homologada pelo GDF ou por meio de cooperativas de catadores de resíduos sólidos. Os resíduos não recicláveis, os indiferenciados, ele tem que ir para o aterro, não há outra opção de destino para esse material além do aterro sanitário. Ainda bem, isso é uma informação que vem sendo divulgada e eu espero ansiosamente que outubro chegue para a gente verificar se realmente vai se concretizar. O lixão de Brasília, que é considerado um dos maiores da América Latina, enfim vai ser fechado. E o prazo para que isso aconteça é em outubro, então a gente não vai ter uma outra opção além de aterro sanitário para enviar o nosso resíduo indiferenciado. Os resíduos especiais, eles devem ser devolvidos ao fornecedor, respeitando a logística reversa de cada produto, devem ser incinerados e por exemplo, no caso do óleo, a gente pode doar para utilizar de diversas outras maneiras, produção de sabão, por exemplo. Uma perguntinha rápida sobre o aterro o lixão de Brasília. Outubro de 2017, no caso, né? Outubro de 2017, esse ano. Tá, certo. Tá bom? E em relação aos resíduos orgânicos, como eu falei, a gente tem várias opções. A gente pode doar. Existem alguns clientes de rede de supermercado que hoje eles mandam para o lixo aproximadamente 2 a 3 toneladas de frutas, verduras e legumes por dia. É por dia, gente. E eu mesma vi que vários desses materiais eram próprios para consumo. Então, eu acho que a gente tem que buscar alternativa para esse material. Se ele não pode ir para um processo de compostagem e de biodigestor, que ele seja doado para quem precisa, ou até para alimentação animal. Então, assim, existem algumas limitações na lei que têm dificultado isso, mas a gente vai conseguir algumas adequações e aí a gente consegue fazer o reaproveitamento máximo desse tipo de resíduo aqui em Brasília. Desculpa. Bom, uma das orientações que eu dou para os clientes é que eles precisam fazer o registro e o controle da saída dos resíduos da empresa deles. E como é que a gente faz isso? Por meio de um manifesto de carga, de transporte e destinação de resíduo sólido. Isso, inclusive, é uma exigência da lei. Os clientes eles precisam guardar todos os manifestos de carga
que é um documento em que traz a informação de quem fez a coleta, para onde esse resíduo está indo, quantidade, tipo, quem foi que deixou sair, sabe? É para fazer realmente o mapeamento dos responsáveis no processo e para garantir que esse material ele vá para o lugar correto e que seja transportado por uma empresa devidamente licenciada. Isso aqui a gente é um exemplo de manifesto de controle, né? Esse é o cronograma da empresa. A gente fez agora o treinamento deles na semana passada, inclusive, e agora para a nossa parte de responsabilidade da empresa acabar, a gente vai, daqui um mês a gente volta na empresa, faz um monitoramento, gera um relatório da situação que a empresa se encontra, e caso ela queira fazer um aditivo contratual ou prolongar o contrato para a gente ir novamente à empresa, dar novos treinamentos, a gente faz. Mas a partir disso, a partir desse último monitoramento, depois de um mês da implantação, a responsabilidade é do cliente. Se ele precisa de algum auxílio, ele nos procura e a gente apoia ele no que for necessário. Esse é um material que a gente distribui durante os treinamentos. A gente traz informações sobre a lei, quais são, por exemplo, o ganho com a coleta seletiva, qual é a diferença entre lixo e resíduo, porque isso existe, né? E a gente traz várias informações. E o mais importante é mostrar para eles que existem vários materiais que a gente acha, que a gente acredita que são recicláveis e que não são. E o inverso também, que a gente acha que não são e são. Então a gente trouxe a título de exemplo mesmo, porque a quantidade de material é enorme. E a gente entrega para todos os participantes dos treinamentos esse material. Bom, pessoal, eu queria agradecer, espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho e ter feito vocês entenderem a importância de ter um plano de gerenciamento dentro das empresas, principalmente, e eu me ponho à disposição para auxiliá-los no que for necessário, e a Licon Soluções e Meio Ambiente também fica à disposição para auxiliar as empresas que precisarem do nosso serviço. Cristiane, parabéns pelo trabalho, foi muito bem explicado, a gente consegue entender o que a tua empresa faz de maneira muito profissional. É muito claro todo o caminho, né? Isso é importante que a empresa, quem está prestando consultoria, que tenha uma visão bastante clara e dinâmica daquele processo ali. Ó, a gente vai chegar e vai fazer isso, o diagnóstico é assim, assim. A partir da interpretação disso, a gente vai propor aí um plano de ação e depois a gente vai monitorar isso daí e também a questão da educação ambiental, porque não é só chegar, escrever o papel e depois dizer e esperar que todo mundo vai cumprir, né? Tem essa coisa de fazer a conscientização através da educação ambiental e o monitoramento, né, que vocês têm feito isso. Esse monitoramento e o processo da educação ambiental, vocês têm feito com todas as empresas que tu fizeste plano de gerenciamento até agora? Alguns poucos, e foi isso há pouco tempo, por opção. Eles falaram, Cristiane, a gente não quer o monitoramento, a gente quer o plano e as suas orientações. Eu falei, não, tudo bem, mas fica aquela coisa, né? A gente voltar para saber se está sendo feito tudo de maneira correta é extremamente importante, Gleison, porque, querendo ou não, é a nossa anotação de responsabilidade técnica que está envolvido no projeto, e a gente precisa saber se o cliente está comprometido ou não com aquilo. E é muito importante para aqueles que trabalham com isso entenderem a importância do processo, porque eu acho que quando a gente trabalha sabendo a importância do seu trabalho, do nosso trabalho, a gente consegue motivar melhor as pessoas. Então a gente tem que passar isso para os clientes, e aquele que não quer, por exemplo, um monitoramento, eu vou explicar a importância, mas se ele não quiser, eu não posso fazer nada, eu não posso obrigá-lo, né? Sim, claro. Lembrando que se a gente pensar bem no que significa a palavra, né? Plano de gerenciamento. Na verdade, o plano é o resultado de um planejamento que vai ser feito aí para o gerenciamento correto de resíduos. E se é um planejamento, mostra minhas intenções, tá? De uma certa forma eu quero colocar dessa outra forma.
para que eu analise o sucesso do plano dentro da minha própria empresa, eu preciso monitorar. Sim. Eu preciso juntar dados mensalmente, depois comparar, olha, a gente estava dessa forma e agora estamos dessa forma. Então, é preciso fazer o monitoramento. Quem sabe um dia as empresas vão... eu acho assim, uma das partes mais importantes é fazer esse monitoramento, porque você consegue visualizar matematicamente o grau de sucesso que você teve. Quanto consegue economizar de dinheiro, quanto consegue economizar de material, de uso de materiais, quanto gera menos de resíduos sólidos. E isso também dá um impacto financeiro importante. E é legal que a empresa consiga entender isso, né? Mas aqui em Brasília o cliente ele só vai perceber isso quando o plano efetivamente estiver implantado, porque até então eles acreditam que é um processo que só vai trazer custos. Eles não estão conseguindo enxergar o benefício, entendeu? Então, a partir do momento em que os benefícios começarem a ser percebidos por eles, eles vão dar a devida importância no processo e vão querer implantar ele de maneira efetivamente e correta. Certo. E na tua opinião, para a gente ir finalizando, eu queria saber duas coisas. Primeiro, de acordo com a tua experiência elaborando o plano, alguma história, sei lá, de repente alguma história inusitada, ou então quais foram sei lá, a coisa mais estranha, ou alguma coisa que aconteceu que você conseguiu resolver e daí ficou ali, te marcou essa certa experiência. E também uma mensagem aí para os nossos gestores, o que a gente sabendo que aplicando a lei, isso daí vai impulsionar bastante o setor de resíduos, também na área de serviços. Na tua opinião, o que poderia ser feito de maneira prática por parte dos gestores para fomentar esse mercado? Começando primeiro pela tua experiência. Então, vamos lá. No início do ano, aqui no Carnaval, nós fomos contratados para fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de um evento. Esse evento ele durou 6 dias e foram enviados. O que a gente fez? A gente trouxe, quando eu digo, foi produtora, toda a equipe envolvida no processo. Nós levamos uma equipe de uma cooperativa de catadores, foram 17 pessoas, e eles fizeram a triagem dos resíduos durante o evento. Então o pessoal estava lá se divertindo e tudo, e tinha uma equipe trabalhando por trás, nos bastidores, com os resíduos. Ao final desses 6 dias, foram organizados aproximadamente 15 toneladas de... Vai. Bom, foram 15 toneladas num total de resíduos gerados durante os 6 dias. Dessas 15 toneladas, aproximadamente entre 9 e 10 toneladas eram só de resíduos recicláveis. Todo esse material foi doado para a cooperativa, que vendeu e dividiu de maneira uniforme entre as 17 pessoas. Eles conseguiram um valor aproximado de R$ 8.600, só com esse material de 6 dias. Então, assim, isso foi o que mais me marcou, porque foi a primeira experiência que eu tive de contato direto com uma comunidade que necessita desse tipo de material. E isso me tocou de uma maneira que hoje eu tenho contato com a cooperativa e a gente faz alguns trabalhos em conjunto. E me fez despertar a importância desse trabalho, de trabalhar com resíduos, de fazer um aproveitamento máximo de todo o tipo de resíduo, foi a partir daí. Isso foi bem legal para mim. Que bacana isso, uma história bem legal. Com certeza, marca a vida da gente também, né? A gente saber que o fruto do nosso trabalho está ajudando também outras pessoas. Muito bom. E agora um recado para os gestores. O que você diria depois do sucesso aí da implementação do PGRS? Depois que você diria como a gente pode melhorar isso para que fomente mais emprego e desenvolva o setor? Bom, primeiro acreditar que é um setor que está em franco crescimento e que a importância dada para ele também está em crescimento. Eu acho importante os gestores fazerem todo o processo de maneira correta, cumprimento da lei, né? Exatamente,
Primeiro porque eles precisam, de alguma maneira, envolver comunidade, população, e isso é uma maneira. É uma maneira da gente agregar valor e agregar pessoas. Então, eu acho que o principal é conhecimento. Saibam um pouco sobre o setor, sobre o que esse setor pode trazer de benefício financeiro, social, ambiental, para as cidades, para as empresas, que vocês vão perceber que vocês estão jogando dinheiro literalmente no lixo. E sem falar do marketing político também, né? Imagina um gestor que faz essa transformação ambiental, social, econômica, né? Ele vai fazer um marketing político e, na minha opinião, até com direito, sabe? Eu sou a pessoa que acreditou naquilo ali e fiz o negócio acontecer e hoje a gente está na cidade. Eu acho muito justo. O marketing político também é muito grande. E essa diferença, quando ela é implantada numa cidade, numa empresa, eu tenho certeza que a que mais é lembrada é quando muda governo, quando muda gestão em empresa. Então, assim, é uma maneira até de você deixar sua marca, né? Uma marca positiva dentro do ambiente que você está. Com certeza. Tá certo, Cristiane. Muito obrigado pela apresentação. Fico feliz de você hoje estar uma profissional altamente qualificada no mercado e de vez em quando vai poder contribuir aí com a gente, com a sua experiência. E indico também, com certeza, bem fortemente aí a Cristiane, tanto para estudantes recém-formados que quiserem, quem sabe, entrar em contato com ela e ter um contato, mas também para as empresas que estão buscando profissionais qualificados e muitas vezes não encontram na internet. Os contatos da Cristiane estão aí, vocês podem entrar também em contato com ela diretamente, tá certo? Muito obrigado então, Cristiane. Sucesso aí para você. Obrigada, Gleison. Até mais, pessoal. Até logo.